Olá, tudo bem? Vamos gravar mais uma aula hoje, Parecer 14 de 2017, gente. Uma lei que vai instituir o nome social nas escolas. Nós vamos explicar o que é isso, o que é nome social e tal. Lembrando, gente, que essa lei vai cair aí no concurso de Sorocaba, mas pode aparecer em outros concursos também, tá? E sempre lembrando, gente, educação no Brasil, ela tem um aspecto democrático, de inclusão, né, contra os preconceitos, contra as discriminações. Você precisa ter isso na cabeça, né? Aliás, todo cidadão precisa ter isso, mas assim, a lei institui isso. E toda vez que você é um servidor público, você tem que seguir o que a lei diz, certo? É importante que as pessoas tenham consciência disso, porque nós servidores temos que seguir as nossas leis, tá? Então vamos lá. Parecer 14 de 2017, né, um parecer do Conselho Nacional de Educação, que é a normatização sobre o uso do nome social na educação básica. Então vamos ver. Cai aonde isso aí, Fábio? Cai para diretor, vice-diretor, orientador educacional e supervisor, tá? Esses cargos aqui no edital do concurso tem lá esse parecer número 14. Vamos ver aqui, ó. Quem faz esse parecer é o Ministério da Educação através do CNE, que regula aí, né, o órgão da educação que regula aí várias questões da educação. E aí lá tem uma comissão que é de direitos humanos e de expressão no cotidiano da escola brasileira, como orientação sexual, identidade de gênero e nome social, que vai regular aí essa questão através do projeto de resolução. E isso é importante, gente, porque toda vez que tem um problema, se você tem uma resolução, se você tem uma lei, é muito mais fácil para o gestor, porque está lá, né? Tem que seguir aquilo. E o que essa resolução diz? Ela define o nome nome social de travestis e transexuais nos registros escolares. Fábio, eu não sei o que é nome social. Então, vamos ver o que é nome social aqui, tá? O que significa nome social? Quando a gente nasce, gente, a gente tem lá o nosso gênero através do DNA, certo? Lembrando da biologia aqui, né? XX, né, é menina, XY é menino. Então aí você recebe um nome de acordo com isso. Ou um nome masculino ou um nome feminino, né? Então se você nasceu, pode chamar Rodrigo, João, né, Flávio, enfim, Fábio, você pode ter esse nome. E isso normalmente não tem problema nenhum na sociedade. Mas quando você tem uma pessoa que é transgênero, a coisa não é bem assim. Por quê? Aí quando a pessoa se percebe de um gênero diferente daquele DNA, né, e aí ela quase nunca usa o nome social. Então, o que aparece na certidão de nascimento. Então, se uma pessoa nasce, por exemplo, chama-se Gustavo, mas ele se vê como mulher e ele troca de nome para um nome Sheila, por exemplo, na escola, na chamada, ele vai apareceria como Gustavo, embora ele possa se vestir, se comportar diferente, né? E isso pode criar aí uma certa discriminação. Então, o que acontece? Vem um nome social para que a pessoa se sinta mais para que haja um conforto melhor, um acolhimento melhor nessa questão. Então vamos lá, tá? E aí o que acontece? Essa decisão ela foi baseada na lei da LDB, na 9394 de 96, que diz assim, no seu artigo 3, só para a gente recordar, princípios e fins da educação, igualdade e condições para acesso e permanência na escola, respeito à liberdade, o inciso 4, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Portanto, as nossas leis, aquilo que eu digo, elas já prevêem, né, a não discriminação, a não exclusão, não excluir ninguém, né, uma lei que quer garantir todos na escola. Então, já está com base na nossa lei. Estatuto da Criança e do Adolescente também, né, porque diz lá, a criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais, a pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando por todos os meios, todas as oportunidades, a fim de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social
em condições de liberdade e dignidade. Aí vem o artigo 3, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Tá? Então, artigo 3, né, que citou tudo isso aqui, os direitos da criança, desenvolvimento físico e moral, o artigo 4, que garante tudo isso aqui, certo? Então, tudo isso já está assegurado na lei, e aí o projeto de resolução ele vem para estabelecer como isso será feito na escola, tá? Então, define o uso do nome social de travesti e transexuais nos registros escolares. Então, tem uma regulamentação para fazer isso. Eu costumo dizer, gente, que eu sei que esse tema às vezes gera umas certas polêmicas, mas assim, vamos lá. Nossa lei, ela é uma lei de inclusão de todas as pessoas, uma lei que abrange todo mundo, que quer uma escola democrática, que quer uma escola que respeite as diferenças. Então, quando você vai para a prova, em primeiro lugar, todo mundo tem uma opinião. Uns têm uma opinião a favor, outros têm uma opinião contra, mas você tem que seguir aquilo que está determinado lá no edital e todas as leis. Então, você não pode querer na prova fazer um debate, porque não é esse momento da prova de fazer debate, certo? E também, nós, como educadores, está no nosso DNA a gente ser pessoas que respeitem as diferenças, que sejam pessoas que garantam a inclusão de todos os alunos e a permanência dele na escola, evitando qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de ato que possa constranger, né, uma pessoa. Então, por isso, gente, é importante o uso do nome social, tá? Então, o presidente do conselho, né, reuniu lá os pares para tomar uma decisão. Isso é uma decisão feita por várias pessoas. Então, vai lá. Considerando que o pressuposto da legislação ao possibilitar o nome social aos com maioridade legal após uma década não logrou, isso já existe para as pessoas, né, com maioridade legal, não logrou inteiramente os objetivos de impedir a evasão escolar, e aqui, gente, por quê? Muitos travestis, transexuais, né, eles, por sofrerem bullying na escola, e a nossa lei prevê que é contra o bullying, muitos abandonavam a escola e às vezes até ficavam numa situação social muito pior, porque já existe a questão da dificuldade da família, né? Muitas vezes não aceitar. Aí você tem, e muitos acabavam indo para a rua, muitos acabavam tendo uma vida muito difícil e sem acesso à escola. Então, nós educadores não podemos permitir isso. Então, evasão escolar, decorrente dos casos de discriminação, assédio, violência nas escolas em relação a travestis e transexuais, mesmo com legislações específicas emitidas pela ampla maioria das secretarias de educação. Considerando que a legislação nacional ampara o entendimento de que estudantes menores de 18 anos são portadores de direito e que a evasão escolar constitui grave atentado contra o direito da educação, considerando que os princípios que norteiam a legislação educacional no país asseguram o respeito à diversidade, à proteção de crianças e adolescentes e ao inalienável respeito à dignidade humana, considerando que a diversidade sexual, respeito à identidade de gêneros são congruentes com os valores universais da contemporaneidade democrática e que o Brasil é signatário desses valores em razão do compromisso nacional e da assinatura em diversos acordos internacionais de direitos humanos, é tudo isso que eu falei aqui, gente. Existe uma série de legislações que já garantem isso. Aqui eles estão o quê? Fazendo um parecer para garantir, né, uma questão legal aí de como isso será feito, né, definindo de fato como isso vai ocorrer. Considerando a responsabilidade das instituições educacionais na educação e na formação dos estudantes, com respeito aos valores humanos que acenem para uma sociedade fraterna e harmoniosa, considerando a discriminação aos estudantes LGBTI nas escolas,
brasileiras em função de sua identidade de gênero e impacto positivo que o nome social pode representar em suas vidas, resolve, tá? Artigo 1. Na elaboração e implementação de suas propostas curriculares e projetos pedagógicos, os sistemas de ensino e as escolas de educação básica brasileiras devem assegurar diretrizes e práticas com o objetivo de combater quaisquer formas de discriminação em função de orientação sexual e identidade de gênero de estudantes, professores, gestores, funcionários e respectivos familiares. Veja, essa resolução, gente, esse parecer, perdão, ele não só vai falar, não é só do nome social, ele vai falar também de toda situação que tem que ser criada de respeito mesmo, tá? Para que se combata a discriminação, né, em função de orientação sexual. Então, é claro que você ter um parecer não garante isso, o que garante são as ações, o que garante são as pessoas respeitarem isso. E isso é importante que seja feito, tá? Artigo 2. Fica instituída, por meio da presente resolução, a possibilidade do uso do nome social de travestis e transexuais nos registros da educação básica. Tranquilo, é isso que o parecer vai dizer. E aqui atenção, gente, no artigo 3, porque isso pode virar pergunta. Alunos maiores de 18 anos podem solicitar o nome do social durante a matrícula ou qualquer momento, sem a necessidade de mediação. Então, se a pessoa tem 18 anos, ela vai lá fazer uma matrícula no ensino médio, no EJA, ela já pode solicitar o uso do nome social. Então, na chamada, vai o quê? O uso do nome social, tá? Então, gente, é importante porque as bancas gostam de, por exemplo, a VUNESP gosta de criar uma história lá, ela pode falar, o aluno, a aluna tal, transexual, procurou a escola tal e solicitou o uso do nome social. Aí eles colocam lá alternativas, a diretora não autorizou, o diretor autorizou, porque segundo o parecer tal, eles podem colocar situações e perguntar para você. Então, você já sabe que aluno maior de 18 anos, ele pode solicitar o uso do nome social sem a necessidade de mediação. Agora vamos ver o aluno menor. Aí é importante você saber também. Artigo 4. Alunos menores de 18 anos podem solicitar o uso do nome social durante a matrícula ou qualquer momento por meio dos seus representantes legais. Olha aqui. Então, assim, o aluno menor de 18 anos, ele precisa, para usar o nome social, da autorização, né, da concordância dos seus representantes legais, em conformidade com o disposto no artigo 1690 do Código Civil e do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, gente, o que pode cair de questão são essas duas aqui, ó. Artigo 3, certo? A primeira também é importante, porque traz aqui várias diretrizes, né, que têm que ser assumidas pela educação. E o artigo 3, que fala dos maiores de 18 anos, que eles podem solicitar o uso do nome social, e o artigo 4, que o aluno menor, esse menor de 18 anos, esse precisa, né, dos seus representantes legais. E aí ela foi publicada, essa resolução, né? E a gente aqui termina a aula de hoje, curtíssima, né? Então, gente, só reforçando, Sorocaba tem inclusive uma resolução local, que nós também vamos abordar futuramente, falando disso. Então é importante que vocês tenham essas informações para chegar na hora da prova e não ser surpreendido por nenhuma pergunta, tá, gente? Continue estudando, leem, é importante que vocês peguem essas resoluções, essas leis, leiam, né? Assistam a videoaula, façam as suas anotações, anotem o que eu enfatizo, porque é o que pode virar pergunta. Obrigado, gente. Até a próxima aula.